Fernanda, Gabriel, 2023, vocês estão finalizando como o melhor ano da vida de vocês até então. Vocês estão no ministério há um bom tempo, a família de vocês está aqui há um bom tempo, e vocês vêm plantando, semeando, colocando em prática as direções. O que aconteceu na vida de vocês nessas atitudes e decisões de fé que vocês aplicaram com base às direções? Então, pastor, 2023, como o senhor disse, tem sido o melhor ano da nossa vida porque o senhor realizou os nossos sonhos, principalmente o meu, né? O meu maior sonho desde criança era me casar. Eu queria entrar na igreja vestida de noiva. E quando cheguei na igreja, eu entendi que Deus tinha uma pessoa certa para mim e eu comecei a buscar por isso. E nessa busca, eu encontrei o Gabriel dentro da igreja. Mas no primeiro momento a gente começou a se relacionar, conversar, se aproximar, mas situações por fora aconteceram que impediram naquele momento de dar certo, né? E a gente ficou 11 meses conversando. Nesse período, a minha mãe se colocou contra o nosso relacionamento naquele momento, ela não entendeu, até porque eu já tinha gostado de uma outra pessoa, onde eu insisti muito. Mas eu me frustrei porque aquilo também não deu certo. E todas essas situações levou ao Gabriel tomar a atitude de terminar comigo. E eu fiquei muito confusa naquele momento. Falei, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque é a segunda vez que eu estou tentando e não dá certo. Por que eu estou sendo tão frustrada? Então, eu entrei em um grande conflito que me atingiu espiritualmente, emocionalmente e até na saúde, né? Porque nessa fase, quando a gente terminou, eu cheguei a perder peso, eu chorava muito, porque esse conflito dentro de mim era tão grande que eu falei assim, mas é o meu maior sonho. Por que que quando eu tento não dá certo? E aí o Senhor veio trabalhando, foi trabalhando comigo dia após dia. Alguns dias estava melhor, outros dias nem tanto, mas ele foi me fazendo entender o que acontecia e eu descobrir coisas sobre mim, né? Eu descobri que eu tinha uma necessidade de aprovação da minha mãe, uma dependência emocional dela forte, e que se eu não rompesse com aquilo, eu não ia conseguir tomar as decisões que eu precisava para a minha vida. A minha mãe sempre foi a pessoa que me apoiou, que esteve ali comigo, que orava comigo. Ela orou comigo em propósitos que eu fiz na madrugada pela vida sentimental e por todas as outras áreas de madrugada, nos propósitos aqui. Ela estava junto comigo. Mas eu não conseguia entender que não era em todos os momentos que eu tinha que ouvir o que ela estava falando, porque eu era uma outra pessoa, eu tinha um propósito diferente do dela, e eu sei que ela fez aquilo, toda aquela atitude que ela teve, para me proteger de um certo modo. Ela não queria que eu vivesse o que ela viveu antes de chegar no ministério e ter o entendimento. Mas aquilo estava me impedindo de viver o que Deus tinha para mim, porque eu precisava da aprovação dela, mais do que da aprovação de Deus. E aí, quando eu entendi isso, eu precisei falar com ela, conversar e falar assim: eu preciso pôr um basta. Eu te amo, a senhora é a minha mãe, nunca vai deixar de ser, e eu conto com o seu apoio, mas a partir de agora eu preciso viver as minhas experiências, saber o que Deus tem para mim. E aí eu comecei essa busca. Um dia eu estava tomando banho, chorando muito e questionando ainda, porque apesar de já estar entendendo essas coisas, mas a questão da vida sentimental era o que me pegava. E Deus me mandou ficar quieta. Ele falou assim extremamente comigo e falou assim: ó, fica quieta, que agora quem vai falar sou eu. E ele falou assim: eu vou fazer na sua vida. Você sonha com isso desde que você era criança. E eu vou ser fiel com você. Eu vou fazer. Mas você precisa estar inteiramente comigo. Porque você está na igreja. Você está fazendo a obra. Você faz todos os propósitos. Você não tem uma vida de pecado. Porque durante todo o tempo que eu estive aqui na igreja, eu não vivi o mundo. Né? Eu vivi a minha vida para Deus, para o reino, fazendo a obra, né? Então, assim, eu não tinha experiências lá fora no mundo de viver algo do tipo. E ele falou assim: eu estou barrando você de viver isso neste momento, porque primeiro você tem que entregar o seu coração para mim. E quando eu entendi isso, falei, tá bom, Deus. Isso aconteceu no final de semana. Na segunda-feira, aquele ano, foi o último ano que a bispa fez os cultos durante a semana. E ela fez um culto onde Deus derramou do Espírito assim, grandiosamente, fez um grande mover. E o Espírito Santo confirmou no meu coração. E ali eu me entreguei.
Falei, Senhor, eu me entrego completamente ao Senhor. E eu comecei a buscar ali somente pela minha vida espiritual. Porque eu entendi que eu primeiro precisava consertar a minha vida espiritual, para depois eu buscar pelas demais coisas, como a palavra fala, né? E aí, no propósito da mudança de 2021, eu fiz dedicado para minha vida espiritual, né? Eu fiz todo o propósito, ainda coloquei um pouquinho mais de sacrifício, porque eu gosto muito de doce, e eu cortei o doce nesse propósito, né? E eu fiz. No dia 31, nós dobramos os joelhos aqui na igreja para agradecer a Deus pelo ano, e eu falei assim, Senhor, 2021 foi um ano para mim difícil, porque aconteceram muitas situações, mas eu te agradeço, porque eu precisava entender o que o Senhor queria de mim, amadurecer, e eu sei que o Senhor vai fazer tudo o que o Senhor falou para mim que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai ser fiel. E eu declaro que em 2022, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui com a pessoa que o Senhor preparou para mim. E aí, Deus Muito começou a massa. trabalhar de uma forma extraordinária. Entramos em janeiro, começou o propósito da mudança, dos meus projetos de conquistas, e fazendo o propósito ali e tal, no quinto jejum, eu não estava esperando, eu não estava pedindo por aquilo, porque eu estava orando por tudo, mas eu não estava pedindo por aquilo especificamente. A bispa trouxe uma palavra, não só a palavra, né? Teve até uma música, um poema, assim, no dia, tá? Me descantou. E Deus falou assim: olha, alguém que você perdeu na vida sentimental irá voltar. E a palavra para você é Cântico dos Cânticos 8:7, que diz assim: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. E aí eu saí do culto assim, muito confusa. Falei: não, não pode ser. Porque não deu certo com o Gabriel. Como que o senhor vem agora e me diz que vai voltar? Não tem como. Aí eu fiquei um pouco fechada, mas quando eu cheguei em casa, para minha surpresa, minha mãe sentou comigo e falou assim: olha, não feche o seu coração, porque Deus pode fazer algo grandioso na sua vida e se você estiver fechada, você não vai viver. Aí eu falei: ué, mas agora ela não queria. Agora ela quer, o que está acontecendo? Aí eu falei: tá bom, Deus, se é o que o senhor tem, o senhor vai dar um jeito, eu não vou mover nada. E aí, depois eu tive uma oportunidade de estar com a bispa, e ela fez uma oração para mim, e ela disse assim: Fernanda, Deus tem um presente para te dar, mas você tem que estar aberta para receber. E ela começou a orar comigo, e eu pensei em várias possibilidades do que podia ser esse presente, de promessas que o Senhor já me fez, de sonhos que eu tinha, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça o que poderia ser a vida sentimental. E ela me parou assim a oração e falou assim: Fernanda, você tem que estar aberta para o presente que Deus vai te dar. E aí eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me dar que eu não estou vendo? E aí, como um passe de mágica, por mais engraçado que pareça, Deus me mostrou o Gabriel. Eu falei: ai, meu Deus, e agora? Tá bom, né? Mas mesmo assim, eu não coloquei força para lutar por aquilo. E fui deixando. Quando nós estávamos nos aproximando dos projetos dos 52 dias, eu levei o propósito para casa, preenchi, e pela primeira vez na vida, eu percebi que o único propósito que eu não coloquei sobre a minha vida sentimental. E aquilo me causou assim, um sentimento, eu falei: nossa, eu coloquei lá na última linha, falei: Deus, eu quero uma ressignificação da minha vida sentimental, eu não aceito. E fiz uma oração que sempre que eu conto, eu falo assim, eu fui muito ousada e até um pouco petulante com Deus, assim, sobre isso. Porque eu falei: eu estou cansada. Eu não quero mais pedir a mesma coisa para o Senhor, porque faz anos que eu tenho orado por isso. E eu sei que, de quando eu comecei a orar, eu ia precisar esperar um tempo para receber. Mas eu estou cansada de pedir a mesma coisa e não acontecer. Então faz logo, realiza logo, para eu poder pedir outras coisas para o Senhor. E aí o Senhor começou a mover. Entramos nos 52 dias. No terceiro jejum, Deus mandou uma palavra que era sobre coragem. A direção era mais voltada para a vida financeira. Mas o Espírito Santo falou comigo e falou assim: começa a orar sobre isso. E eu comecei a orar, abençoei a vida do Gabriel. Ele nem sabia de nada, coitado. Ainda bem que abençoa, né? Comecei a orar pela vida dele e naquele dia, diante daquela unção que foi derramada, Deus tocou no meu coração assim: olha, dá tudo que tem na sua conta. Eu já estava trabalhando há um tempo, já tinha dizimado, ofertado, e Deus colocou: dá tudo. E eu deixei a minha conta zerada. Dei tudo. E aí eu falei: bom, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem, então eu vou esperar o que o Senhor vai fazer. E aí eu comecei a orar nesse período, porque eu falei: eu preciso de uma resposta, né? E no quarto jejum,
Eu esperava que viesse na palavra, mas ele não mandou especificamente na palavra. Quando a bispa colocou de pé, ela falou assim: olha, tem alguém pedindo a Deus pela vida sentimental. Deus está falando para você se posicionar e agir. E aí eu falei: tá bom, Deus. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer, mas como? Porque nesse meio tempo que a gente passou distante, a gente ficou 1 ano separado. Mais de 1 ano, mais ou menos. E aí eu soube que ele estava conversando com uma outra menina. E como a gente não tinha contato, aí, como a gente não tinha contato, a gente não se falava, porque eu não queria mesmo, né? Aí eu falei, bom, eu não sei como que eu vou chegar pra ele agora e falar assim, olha, eu ainda te amo, entendeu? Deus falou pra mim que é você, se ele tá com a outra. O meu medo era de falar com ele e ele falar assim, não, mas não é o que eu sinto e eu já tô com outra pessoa. E aí eu fiquei, isso foi na sexta-feira. Passei o sábado, falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Aí vim conversar no domingo com a pastora Mariana, e aí ela me deu uma direção, e ela falou assim pra mim, ó, que ela acompanhava já o Gabriel, né, de atendimento e tal. Ela falou assim, ó, pode ficar em paz que não deu certo o relacionamento lá com a menina. E aí de quebra, ela falou assim, olha, é muito de Deus mesmo você ter vindo me procurar, porque ontem nós estávamos almoçando com a bispa, e depois de todo esse tempo, ela me questionou como você e o Gabriel estavam. Aí eu dei todos os motivos para ela do que não deu certo e que não havia uma possibilidade de voltar. Mesmo assim, ela me deu uma orientação para procurar você e saber como você estava em relação a isso. E aí ela me deu a orientação de como agir naquele momento. Eu falei, não, tá bom, vou tomar atitude, vou lá falar com ele, beleza. Quando foi no culto, eu conversei com ela antes do culto. No culto, a bispa fez um desvio na palavra e ela voltou, até comentou um pouco sobre a sobrinha dela, que lá atrás, antes de casar, ela também rejeitou o esposo e tal, e contou a história e falou assim, olha, o que você tem que fazer, faça hoje. Aí terminou o culto, eu fui atrás do Gabriel. Falei, não, eu preciso resolver isso agora. Fui, a gente sentou e conversou, e aí a conversa foi um pouquinho complicada, mas deu tudo certo. É importante só ressaltar toda essa sua história, que ela é bem completa, né? A gente não vai conseguir dar todos os detalhes, que é bastante coisa. Mas é importante ressaltar que vocês... Tudo que você falou é muito importante, até para esses jovens que estão assistindo aqui agora, vocês são jovens, ver a importância dessa base que é a igreja. Porque tudo que a senhora falou foi porque eu ouvi da palavra, foi porque eu estava falando com Deus, foi porque Deus me deu a direção, foi porque eu ouvi Deus, foi porque a palavra saiu. Você não tomou nenhuma decisão, por mais difícil que o tempo que você passou, ou talvez o não entender o que Deus estava querendo, mas tudo foi com direção à palavra. Só para que essas pessoas vejam essa importância, porque essa é a base, esse é o ensinamento que o Ministério Mudança de Vida traz para as pessoas. Essa instrução e essa orientação. Você, ouvindo a palavra, ouvindo a orientação, colocando em prática, teve uma conversa com ele, não foi fácil, mas Deus a quebrantou e as coisas fluíram. Exatamente. E aí, quando as coisas aconteceram, a gente viu um fluir de Deus que da primeira vez era tudo travado. Mas dessa vez, Deus fez assim de uma maneira, ele restaurou tudo. Não deixou nada passar. Até a questão que a gente teve com a minha mãe, ele restaurou, ele pediu um relacionamento muito bom hoje. Eu e a mãe dela, né? Uma coisa às vezes que não era muito evidente, mas hoje é. Então, assim, o que acho que você pode estar querendo dar a entender é, no momento a gente quis algo que Deus não tinha pra gente, porque a gente não estava maduro para. Estava na igreja, tinha uma vida com Deus, mas tinha coisas a se acertar. Que se a gente resolvesse casar naquele momento, a gente poderia fazer decisões erradas, ter a consequência delas e não viver a plenitude. Então eu encaro esse momento, até como uma bênção do Senhor com as nossas vidas. Deus tratou a Fernanda exatamente nesse momento. Então eu acredito que tinha que acontecer. Eu recebi uma direção no dia que a gente terminou lá, anos atrás, de uma liderança, em que sabia espiritualmente o que estava acontecendo ali, que não ia dar certo. Eu ia estar comprometendo ela, primeiro, a vida dela, os sentimentos dela e os meus. Então, a minha atitude foi obedecer. Eu fiquei muito triste, eu gostava muito dela naquela época,
E para mim foi um sacrifício enorme. Mas a minha vida tinha travado. Então, assim, aquele não era o momento. E eu tinha que entender isso. Eu tinha situações ali que eu estava errado também. Eu me ofendi em alguns momentos. Eu me machuquei em alguns momentos. Porque, vamos dizer assim, né? Começou o relacionamento, o primeiro ano que a gente começou a conversar, ele começou de uma oportunidade. Porque ela estava interessada em uma pessoa. Vamos dizer assim, ela tinha um estilo específico de homem para ela. Ela queria um homem alto, ela queria um homem loiro do olho azul. Pegou um baixinho, moreno do olho escuro, né? Então eu falo, ela mirou no Saul, acertou o Davi. Entendeu? Mas eu vejo assim que se Deus tem algo para acontecer, para fazer ali, ele vai fazer do jeito certo. Independente se é do seu gosto ou não. Então, naquele momento, nosso gosto era fazer alguma coisa, fazer do nosso jeito, só que não era do jeito de Deus. Gabriel, você usou uma expressão que eu quero que você, até para, desculpa te interromper, mas você usou uma expressão que você ouviu uma direção de uma liderança e você usou uma expressão muito forte, eu decidi obedecer. Exato. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vocês passaram por todo esse processo, se talvez você não tivesse obedecido, acatado ou respeitado, talvez vocês não estariam aqui. Exatamente, porque, vamos dizer assim, antes da esposa, antes do esposo, dos filhos, vem Deus. Se o Deus não está no alicerce, não tem equilíbrio em nada, tudo está disposto a cair, é uma construção na areia. Então, se eu não estou disposto a obedecer, a sacrificar por Deus, como é que eu vou saber se isso realmente é bom para mim, para minha vida, sendo que tudo de bom que tem na minha vida vem de Deus, vem preparado por Deus. Tanto que esse momento da gente ter terminado pela primeira vez, se afastado, me fez amadurecer, a enxergar situações, a enxergar que o que Deus tinha para mim era específico, era algo assim. Eu entendo hoje que eu tenho um propósito para minha vida e que eu vou precisar de uma pessoa que esteja sobre a mesma missão, e hoje que eu vejo na Fernanda. Então, assim, durante esse tempo que eu fiquei afastado dela, eu aprendi isso. E ela aprendeu a lidar com os sentimentos dela. A lidar que a vida espiritual não é o que você sente, não é o que você acha que é, não é o quanto você chora por aquilo. É o que você está disposto a fazer por Deus, em primeiro lugar. Disposto a fazer assim, a minha alegria está em Deus, não está na pessoa. Não está na pessoa linda, tal, de não sei o quê. Não, está em Deus. Então, o que Deus preparar para mim, eu vou ser pleno. E a gente encontrou essa plenitude mesmo antes de casar. Por quê? A gente se guardou. A Fernanda é uma menina que ela entendeu muito cedo a vida com Deus e se guardou, vamos dizer assim, né? Ela guardou, é importante falar isso, ela guardou a virgindade dela, ela guardou o momento dela. Eu vim num contexto diferente. Eu cheguei na igreja depois dos meus 17. A gente congregava em outra, mas eu não estava dentro da palavra. Então, desperdicei oportunidades na minha vida e cometi erros, cometi questões assim que eu não seria, vamos dizer assim, no mundo que a gente vive humano, não seria justo Deus me dar algo tão maravilhoso, tão especial. Mas Deus não vive de passado. E isso eu aprendi. Que ele esqueceu, ele apagou o meu passado. E ele tem uma vida nova para mim. Então, no momento que eu coloquei minha vida em Deus, que eu realmente tive um relacionamento íntimo com ele, eu comecei a viver a base de Deus vai resolver, Deus vai fazer. Então, esse momento, essa situação, nossa vida sentimental, é um exemplo muito claro disso. A gente teve um momento de se conhecer, a gente teve um momento de se acertar, a gente teve um momento em que eu tive que sacrificar, onde os dois teve que sacrificar o relacionamento pela vida espiritual, mas no momento que Deus estabeleceu, que a gente voltou depois, né? A gente voltou em 2022, no fim dos 52 dias, que foi uma bênção. Que Deus preparou tudo e fluiu de uma maneira tão rápida que a gente entendeu que Deus tem sim o seu momento. Não é o seu momento, é o momento de Deus. Você tem que entender o tempo de Deus. Muita gente está adiantado, mas muita gente está atrasado também. Tinha que ter tomado atitudes e não tomou. Então é muito importante a gente entender isso. Deus fala com a gente em todos os momentos, através de uma liderança, através do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, o Espírito Santo fala com você, às vezes nem só com a palavra. Fala no seu ouvido. E muitas vezes eu decidi dar ouvido. A fé,
ao que o Espírito Santo estava me pedindo, porque nunca é algo fácil. É um sacrifício, às vezes, de carne, é um sacrifício, às vezes, de algo que é valoroso para nós, mas é para o nosso crescimento, para Deus poder nos dar mais, para a gente poder ter plenitude. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa passar para os jovens. Nem tudo vem pintado, vem do jeitinho que você quer. Na embalagem que você quer. Às vezes vem baixinho, mas vem da melhor maneira que Deus tem para você. Da maneira que você vai ser mais feliz, que você vai ser pleno. Então, assim, tira o seu sentimento, a sua felicidade de uma pessoa, de um ideal, e põe em Deus. Porque tudo que Deus colocar na sua vida vai ser o melhor que você pode ter. Melhor que qualquer pessoa, melhor que qualquer situação. É Deus que está provendo. Gabriel, você falou agora de sacrifício. É importante ressaltar que você tinha um bebê, né? Esse bebê é um carro, só para que essas pessoas entendam. Esse bebê era um carro e o Espírito Santo falou com você. Bem resumido, só para essas pessoas verem a importância, porque a gente vai falar uma parte aqui ainda, porque é a cereja do bolo. Mas isso tudo foi um plantio, não é isso? Exato, e foi exatamente no momento que nós dois estávamos sendo tratados, né? Ela teve um aviso do Espírito Santo para dar tudo, para sacrificar, no caso, o dinheiro dela que ela tinha, e no mesmo momento eu tive o meu teste. Então eu acredito que isso foi muito importante, porque foi um momento bem, assim, ele é bem específico, para ver se você está preparado para receber. É um teste específico. Deus tem momentos na sua vida que ele faz testes específicos para ver se você obedece, se você está preparado para receber mais. Esse foi um desses. Eu estava no culto e Deus me pediu o carro e eu, na minha cabeça, estava lutando para dar só parte do carro e, você tem noção, eu não consegui dormir, né, alguns dias pensando nisso. O Espírito Santo me chamou a atenção porque ele me especificou na palavra, na Bíblia, quando eu abria, e até mesmo nos meus próprios pensamentos, que se eu não der agora o que eu tenho agora, quando eu tiver mais, como é que eu vou dar tudo? Como eu estou disposto a sacrificar a minha vida, por exemplo, se eu estou disposto a sacrificar um bem material? E isso pesa muito para mim hoje. Então, o Espírito Santo soube lidar comigo nessa situação e com ela também. Nesse momento que eu dei o meu veículo, Deus rapidamente respondeu, eu recebi uma bênção inimaginável, e tudo isso foi para o favor do nosso relacionamento com Deus, na nossa vida financeira, e principalmente espiritual, porque ali a gente alicerça, né? Quando a gente tem experiências com Deus, a gente alicerça um relacionamento que a gente não volta mais atrás. A gente cresce, né? A gente sai do engatinhado, da papinha, e começa a andar. Então, assim, esses momentos são cruciais. O sacrifício é crucial para o crescimento, né? Jesus se provou o amor pelo sacrifício. E é muito claro como funciona com Deus. O sacrifício é muito importante para o crescimento, é muito importante para a resolução de coisas e para a sua intenção e motivação. Porque quando você faz um sacrifício certo, você consegue analisar suas intenções e motivações. Você sabe se você está fazendo algo ali para aparecer por alguém, ou se você realmente tem temor a Deus e você está fazendo algo ali para Deus. Então, é algo, vamos dizer assim, é um termômetro de um relacionamento com Deus, é o sacrifício, eu acredito. Você vendeu o mesmo carro na mesma semana 2 vezes. Que é isso? Como foi isso? No dia que eu sacrifiquei aquilo, eu consegui vender meu carro, peguei o dinheiro e coloquei na arca. No mesmo dia, eu recebi a notícia que a pessoa que tinha comprado aquele carro, na verdade, estava me dando de volta. Então, me deu o dinheiro, eu estava com o carro, a pessoa falou assim, não passa para o nome dessa pessoa, porque ela quer te dar. Deus falou com ela e sabe que ela te abençoa. Naquele momento eu fiquei em choque, não esperava aquilo, né? Eu tinha uma missão para cumprir, para mim eu tinha matado aquele Isaac, né? No meu coração eu já tinha dado aquilo para Deus, e Deus me recompensou, porque, pelo que eu vejo, Deus viu realmente a minha intenção, que era agradar a Ele, era receber dele, não de pessoas, não de que pessoas vissem sacrifícios, nada. Mas de que Ele queria ver e provar o amor através do sacrifício. Então foi isso. No mesmo dia ali que eu dei o carro, eu recebi ele de volta. E na mesma semana, como eu já tinha dado aquilo no meu coração, a gente já estava junto, né, para casar, eu consegui vender o carro de novo. E eu consegui um dinheiro muito bom com aquilo, que foi principal para a gente poder ter resolvido a nossa vida ali, né?
vou resumir aqui, vocês se casaram, 4 meses de casado, propósito, olha que coisa importante, propósito da mudança, meus projetos de conquistas, 52 dias. Então, essa é a rotina de vocês dentro do Ministério Mudança de Vida, desde quando vocês têm aprendido com os pais, com a família de vocês. E vocês se casaram, buffet, Deus proveu de forma inexplicável. O vestido de noiva, eu não posso deixar esquecer, porque tem gente que tem um sonho de casar e o vestido foi feito para você, o primeiro usar o vestido, e um valor inexplicável. Inexplicável. Eu cheguei na loja, né, e mostrei pro estilista o modelo que eu queria. Ele ficou me observando assim, ele falou, olha, daqui 6 meses e pouco eu tenho um desfile. Eu gostei muito do modelo que você trouxe. Como você tem um corpinho de modelo, eu vou fazer o vestido para você e eu vou cobrar só o valor do material. Aí eu olhei assim para ele e falei, tá bom. Ele falou assim, ó, somou, sentamos, eu queria algumas pequenas mudanças, fizemos. Ele falou que o valor total era R$ 2.000. Nem um aluguel seria isso. Nem o aluguel seria isso. E aí eu fiquei, nossa, não sabia nem como agradecer pra ele, sim, mas eu vi ali o amor de Deus, porque era o meu sonho casar de noiva, né? Ter um vestido feito pra mim, com tudo que eu queria, como eu sonhei, e ainda assim ter pagado um valor simbólico por aquilo, é só amor de Deus, só o favor. Gabriel, bem rápido, como foi os valores chegando, as pessoas abençoando, a viagem Deus proveu, a casa Deus proveu, o apartamento Deus proveu. Você, nesse período você virou pedreiro, mecânico, pintor, tudo. Como que foi? Só para as pessoas verem a importância desses detalhes, porque é rico esses detalhes. Lógico, ela casou com um homem completo. Eu não teria melhor para ela. Amém. Mas o que eu quero dizer é assim, Deus tem o favor para quando você obedece na hora certa. Quando a gente voltou, que a gente decidiu, olha, agora a gente vai casar, eu coloquei no papel e coloquei em oração, Senhor, eu preciso desse valor, eu preciso disso, disso, disso. Deus honrou tudo aquilo. Eu tinha ideia, a gente estava com essas ideias em setembro de 2022, a minha ideia era ainda guardar 1 ano e meio, 2 anos, para a gente poder estabelecer, para a gente poder começar a fazer as coisas. Em dezembro a gente já estava fechando o casamento, o buffet, a gente já estava resolvendo todas as coisas. O apartamento saiu exatamente no tempo certo, um mês depois, praticamente, um mês antes, na verdade, do casamento. Então, assim, quando a gente terminou de casar, o timing de Deus é incrível, né? Tudo no tempo certo, assim, até os 45 do segundo tempo tá valendo. Deus não tem essa, ele faz tudo num dia, se ele quiser, né? E o que eu quero deixar de recado, que é importante, durante esse tempo que a gente revelou para as pessoas que a gente já estava resolvendo o casamento, já tinha marcado, a gente conseguiu conhecer muitos casais de jovens que estavam namorando, que estavam noivos até, e a maioria deles apresentavam o mesmo discurso. A gente ouviu de muita pessoa isso, então, é difícil, sabe? É porque é muito dinheiro que vai, é muita coisa e tal, não sei o quê. E, de certa forma, elas não estão erradas, é muita coisa que envolve ali. Mas eu penso assim, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está no centro da vontade de Deus, que honra, que sacrifica e que sabe a importância do propósito, Deus dá um jeito. Deus, ele faz acontecer. Então, o que eu esperava fazer em 2 anos, planejado ali, trabalhando para aquilo, guardando para aquilo, Deus fez em 6 meses ou menos acontecer. Estou dizendo assim, de dinheiro cair na conta, que eu não sabia de quem era, e essa pessoa vir falar comigo, que eu não conhecia. Até a lua de mel que a gente ganhou, foi abençoado. Até Deus usar pessoas do ministério, pessoas fora do ministério, sem saber o favor de Deus. Então, assim, você não precisa, que nem eu falo, muitas vezes eu penso isso e sinto de falar. Você não precisa de mais um curso, às vezes. Você não precisa de mais uma fonte de renda, às vezes. Você precisa do favor de Deus. Você precisa se alicerçar com Deus. Porque com Deus, Deus te põe no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, da forma certa. E se Deus honra um propósito, se Ele honra, se Ele abençoa um casamento, se Ele abençoa um relacionamento que é lícito, que é puro diante dos olhos dEle, Ele vai sustentar. O maior investimento que Deus faz é a família. Ele quer construir a família, porque
a gente vive num mundo onde o maior inimigo hoje é a família, né? Um mundo que já é do maligno, o maior inimigo é a família. Então, Deus, ele há de sustentar, ele há de financiar e de dar o favor para isso. Então, você que talvez esteja numa situação parecida, coloque em Deus isso, haja fé. Faça um sacrifício com Deus, saia do mesmo discurso, da mesma coisa, é assim que funciona o mundo. Com Deus não é assim que funciona o mundo. Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não é condição financeira que dá, não é conhecimento técnico, não é emprego tal que você tem. Não, é Deus. Deus, Ele levanta, Ele faz acontecer. A gente tem histórias de outras pessoas que fizeram sacrifícios e Deus levantou de uma maneira assim, não tinha como fazer e Deus fez. Então, assim, o segredo não é mais segredo. Está em Deus, é relacionamento com Deus. É você pegar ali com a sua noiva, orar pelo casamento. Quanta gente começa, às vezes, né, vamos casar, né? A gente quer casar, tá, não sei o quê, mas nunca orou para casar. Nunca orou para Deus preparar o casamento, para Deus preparar as melhores pessoas, para Deus preparar situações. Nunca fez um propósito. Faz um propósito. Faz um jejum por isso. Ore por isso. Dê valor a isso realmente. Eu acho que isso é o mais importante. Quem quer pôr ali no propósito, faz. Sacrifica por aquilo. E Deus honra. Não tem jeito, Deus honra. 2023, o melhor ano até então. Então, é o melhor ano. E Deus realiza sonhos, pastor. Todos os sonhos. Porque estar aqui hoje faz parte do sonho. Muitas vezes eu me imaginei dando o meu testemunho, falando, não, eu casei, Deus realizou esse sonho. E eu estou aqui hoje glorificando o nome dele, contando todas as maravilhas que ele fez na nossa vida.